As pessoas que têm Cristo Jesus, nós temos uma paz diferente, independente de situações, independente de circunstâncias. A paz do Senhor Jesus, aqui é Missionária Vitória, sejam bem-vindos ao canal Cristo Verdade que Liberta. Hoje nós estamos aqui dando continuidade à nossa série Fruto do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar de um fruto, que é a paz, o fruto da harmonia. Lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 19, fala: melhor é o meu fruto do que o ouro puro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Então, quando nós temos a paz na nossa vida, é uma paz que é diferente da paz do mundo. As pessoas que têm Cristo Jesus, nós temos uma paz diferente, independente de situações, independente de circunstâncias. A nossa paz é uma paz que Jesus nos deu, quando ele falou lá em João, no capítulo 14, 2, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a paz do mundo. Por quê? Porque a paz do mundo depende de circunstância. Se tudo está bem, está em paz. Se não está bem, tira a paz. E nós não importa a circunstância. Às vezes passamos por lutas, por dificuldades, mas na nossa paz ninguém tira. Por quê? Porque é uma paz que foi Deus que nos deu. E todos aqueles que aceitam Jesus como único e verdadeiro Salvador, que dá lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida, essa pessoa tem essa paz. Palavra de Deus, Jesus nos falou que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tenhamos bom ânimo. Não quer dizer que nós que somos servos não vamos ter lutas, não vamos ter aflições, mas só que tem uma coisa diferente, que nós temos a paz que Jesus nos deu. Essa paz é diferente da paz do mundo. Ela independe de circunstâncias. Se nós estamos passando por luta, nós temos uma paz que nos dá graça para nós vencer, que é a graça de Deus na nossa vida. E essa graça de Deus na nossa vida nos traz uma paz que só Deus, só Jesus tem para nos dar. O livro de Hebreus, no capítulo 12, 14, a palavra de Deus nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual não podemos ver a Deus. Então, se nós não tivermos a santificação e a paz na nossa vida, porque a paz é que nos dá o controle emocional, a paz é que nos faz também ter o fruto do Espírito nas nossas vidas. E o fruto do Espírito nós sabemos que é um fruto, e nesse fruto tem o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fé, o domínio próprio, a tolerância, tudo isso está incluído. E quando nós temos paz, nós temos mais facilidade de procurar ter todos esses frutos na nossa vida. E é através do fruto do Espírito Santo que nós vamos ver se a pessoa tem ou não as características de Jesus. O fruto do Espírito são as características de Jesus na nossa vida. E hoje nós estamos falando desse fruto, a paz, é que nos dá a segurança de viver nesse mundo. Porque sem paz é impossível nós viver nesse mundo cheio de lutas, cheio de tribulação. E quando Jesus falou que nós íamos ter aflições, porque ele sabia que nós iríamos passar neste mundo. Porque quando nós temos a paz, nós passamos pelas lutas, pelas aflições, com mais força, fortalecidos em Cristo Jesus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos procurar essa paz, a paz que Jesus nos deu. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos essa paz maravilhosa. Romanos capítulo 14, 17 nos fala: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então, o reino de Deus não é só comer, só beber, não é só ter uma vida farta, não. O reino de Deus também, ele é justiça, ele é paz. Nós temos que ser paz, nós temos que ser justos. Assim nós estamos vivendo o reino de Deus em nossas vidas, com paz, com justiça, com o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vivemos dias difíceis, dias de dificuldades, que muitas vezes nós pensamos, não vamos conseguir, mas consegue. Quando nós temos a paz de Deus na nossa vida, nós resolvemos os nossos problemas com mais tranquilidade, sabendo que tem um Deus por nós, um Deus, um Jesus que nos deixou a paz dele em nós. E essa paz nos faz vencer a cada dia. A palavra de Deus em Romanos 14 diz: sigamos, pois,
as coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com o outro. Quando nós temos a paz, nós somos edificados e nós temos palavras de edificações para as outras vidas que necessitarem de nós. Então, quando nós temos paz, nós edificamos a nós mesmos, e quando nós vamos ajudar as pessoas, nós também edificamos aquelas pessoas através da palavra de Cristo Jesus que está em nossas vidas, com amor, com paz, aliviando a alma das pessoas que estão em aflições, que estão aflitas. Então, a paz do Senhor Jesus em nós é uma paz que ninguém tira, seja a situação que for. Essa paz que Jesus nos deu não tem como sair das nossas vidas, e é o que nós temos que procurar nos dias de hoje, porque vivemos dias de aflições. Nós estamos na última dispensação das nossas vidas. Agora nós estamos esperando só o arrebatamento de Cristo Jesus. E será que todos nós vamos suportar até chegar ao fim, estarmos firmes em Cristo Jesus? Termos essa paz que Jesus nos deixou? Então nós temos que ter essa paz e procurar confiar em Deus, que é a nossa segurança, e ter a paz que vem edificar a nossa vida e a vida daqueles que necessitarem da nossa ajuda. Tiago 3,18 fala: o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, o fruto da justiça, a justiça de Deus, a justificação das nossas vidas, ela semeia-se na paz. Quando nós temos paz, nós temos justiça, nós fazemos justiça, nós temos justiça em nossa vida, nós fazemos justiça através da paz. Então, que nós possamos ter paz, nós devemos exercitar a paz em nossas vidas. Quando tiver algo que às vezes queiram tirar a nossa paz, nós vamos olhar para Jesus e falar: se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Então nós seguimos os caminhos de Jesus, nós temos as características de Jesus. E essa paz que nós temos é uma das características de Jesus em nossas vidas. Então nós temos que ter tudo isso, o fruto do Espírito em nós, para que nós possamos a cada dia viver, ter uma vida plena com Jesus, uma vida abençoada, uma vida que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, nós temos paz para resolver, porque nós temos Jesus do nosso lado. E para finalizar, eu quero deixar para vocês lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, que a paz que excede todo entendimento venha guardar a nossa alma, guardar o nosso coração, guardar a nossa vida, guardar os nossos sentimentos, e que nós possamos ter paz. Procura a paz que Jesus tem, e para ter essa paz é necessário que nós aceitamos a Jesus como o único e verdadeiro Salvador da nossa vida, e procuramos servir a Ele com alegria, com paz, entregar o nosso caminho a Jesus, falar: Senhor, o Senhor é que é dono da minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, e através do Espírito Santo de Deus, essa paz que Jesus disse lá em João, no capítulo 14, versículo 2, a minha paz vos dou. Então Deus quer dar essa paz para nós, que nós possamos aceitar e ter a paz em nossas vidas, a paz que excede todo entendimento. Muitas vezes as pessoas não entendem o porquê que nós temos essa paz, porque ela excede todos os entendimentos. Por quê? Porque nós temos a paz que Jesus nos deu. Amém? Que Jesus nos abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que as bênçãos de Deus sejam sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém?